Vamos rezar juntos? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu quero convidar você a refletir comigo a solenidade de São José. Dia 19 de março. A Igreja, propondo-nos em algumas festas a figura de homens, os santos, não visa, em primeiro lugar, a uma finalidade de celebração. A quem serviriam a celebração e o elogio fúnebre? Nem aos santos e nem a nós. Propõe-se, ao invés, essencialmente, um fim educativo e pastoral. Quer colocar-nos diante dos olhos encarnações concretas do Evangelho, isto é, um valor religioso vivido exemplarmente no estado e numa situação particular da vida. O valor evangélico encarnado por São José é o da paternidade. O que é necessário para ser um pai de acordo com o plano de Deus? É bonito saber que em alguns lugares se tem escolhido a festa de São José para fazer nas famílias a festa do pai. Em São José, com efeito, se evidencia não o aspecto mais fácil, o da geração, mas os aspectos mais espirituais e mais difíceis, que são, por isso, aqueles que devem ser mais trabalhados. A segunda leitura da liturgia nos fala também da paternidade, com a figura de Abraão, pai de muitos povos. Também essa paternidade metafórica da fé ajuda a entender o sentido profundo de ser pai. No Evangelho, fala-se, enfim, de outro pai, o único que Jesus chama o meu Pai. Talvez para tornar mais precisas as palavras de Maria: teu pai e eu, angustiados, te procurávamos. Vamos refletir, portanto, sobre um tema que quer ser uma homenagem e também uma exortação da Igreja aos pais cristãos. É, de resto, uma pessoa da qual se fala tão pouco. Temos muitas oportunidades, graças às numerosas festas de Nossa Senhora, de falar da mãe e da mulher, mas poucas. Talvez somente a de hoje, para falar da pessoa do pai. Não se pode falar da figura humana do pai sem partir desta constatação. Deus escolheu esse título para se revelar aos homens. Nele resumiu as prerrogativas de sua bondade. Expressou sua relação mais intensa com o homem. No Antigo Testamento, escutamos isso na primeira leitura. Deus diz: eu serei para ele um pai. São Paulo escreve que toda a paternidade no céu e na terra deriva e toma nome da paternidade divina. Em duas coisas, Jesus nos ensinou a reconhecer, sobretudo, a paternidade de Deus. A primeira é esta: Deus é Pai, porque cuida de nós. Vosso Pai sabe o que vos é necessário, antes que vós lhe peçais. Não vos preocupeis, pois, com o dia de amanhã. Vós, pois, que sois maus, acrescenta Jesus, sabeis dar coisas boas a vossos filhos? Quanto mais vosso Pai Celeste dará boas coisas aos que lhe pedirem. São José encarnou esse traço da paternidade. Sua solicitude desinteressada pela esposa e pelo filho enche as primeiras páginas do Evangelho. Quantas coisas pode isso sugerir a um pai cristão? O que isso significa para um pai ser solícito, cuidar? Significa trabalhar, ser prudente, não desperdiçar, olhar para o que é realmente útil para a família, não para os próprios gostos e caprichos. Significa não se aproveitar do próprio trabalho como pretexto para humilhar. Nunca fazer pesar aos de casa que eles estão comendo em suas costas. Significa cuidar da saúde e da integridade de seus familiares. Não expô-los inutilmente a perigos. Por exemplo, quando dirige o carro. A solicitude deve estender-se também à saúde mental e moral. Por isso o pai controlará o que entra em sua casa, pessoas,
livros, etc. O outro traço que Jesus nos apontou muitas vezes na paternidade de Deus é a bondade, isto é, sua doçura, sua ternura e sua longanimidade. Sede misericordiosos, isto é, bons, como também vosso Pai é misericordioso. Pensemos na atitude com que Jesus descreve o Pai na parábola do filho pródigo, quando esse volta para casa, isto é, bondade e magnanimidade. Pensemos agora em São José, em sua delicadeza com Maria, quando essa lhe revelou o mistério de sua paternidade, em seu silêncio no templo, no episódio que lemos hoje. Uma coisa que os pais devem corrigir é precisamente esta. Seu verdadeiro papel na família não é, com efeito, se ocupar apenas da parte financeira, mas ser a imagem de uma bondade forte ou de uma energia bondosa. Do contrário, vai acontecer como aquele pai desesperado porque, depois de ter dado ao filho várias notas de R$100 cada semana para se divertir, um dia ouviu dizer: "Você nunca me deu nada. Por que me fez nascer?" Seria preciso pensar também no modo com que se exerce a autoridade. O pai não é chefe do jeito de quem dirige um trabalho ou um exército. Não há coisa mais triste do que conhecer crianças que têm medo do próprio pai e esperam que ele saia de casa para falar e sentir-se livres. Há um número considerável dessas crianças que crescem, consequentemente, cheias de insegurança e de complexos. É grandeza de alma reconhecer também a contribuição da própria esposa e externar esse reconhecimento com gestos e palavras. E depois, o diálogo conjugal. É mau sinal reservar seus melhores pensamentos, os comportamentos mais gentis para quando se está fora de casa, com os amigos ou com outras mulheres. A coisa mais bonita e tacitamente mais desejada por parte dos filhos é que o pai e a mãe demonstrem que se querem bem. Isso dá-lhes segurança, os faz crescer. É como oxigênio para seus jovens pulmões. Tantas fugas trágicas no paraíso da droga, da delinquência começam pelas carências nesse campo. As rupturas violentas entre pais deixam marcas no ânimo dos filhos e apagam sua confiança na vida. O amor que havia entre o pai adotivo e a mãe de Jesus. Esse se reflete também naquelas sentidas palavras de Maria: "Teu pai e eu, angustiados, te procurávamos." A angústia do pai é mencionada antes da sua. A paternidade deve se enriquecer em relação aos filhos pela amizade. Isso exige que se fale livremente com eles, que não se continue a tratá-los como crianças, como acontece muitas vezes. Também quando são maiores e responsáveis, que não se apele demais para a autoridade e nem para o paternalismo, que se tenha paciência necessária de esperar que amadureçam para que descubram por conta própria a razão de certas decisões. Tarefa difícil, como se vê, a do pai terreno. Mas Deus também, que paciência deve usar conosco. Hoje, rezemos todos ao bom Deus, que dê aos pais de nossas comunidades a força para ser como José, ou melhor, como o próprio Deus, solícitos e bons, que dê a eles a alegria serena e profunda da paternidade. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Ó minha Senhora e minha Mãe, eu me ofereço inteiramente toda a vós em prova da minha devoção para convosco. Eu vos consagro nesse dia os meus olhos, os meus ouvidos, a minha boca, o meu coração e inteiramente todo o meu ser. E porque assim sou vossa incomparável Mãe, guardai-me e defendei-me, como coisa e propriedade vossa. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.